Vou passar pra você, Gabriel. Coloca esse vídeo no ar, por favor, pra gente passar pra audiência. Então vamos lá. Eu queria que a gente pudesse falar sobre o dia 28, porque o dia 28 foi justamente quando foi anunciada a morte do líder iraniano. A gente tem aqui algumas imagens que mostram as explosões, tá? Mostram ali os ataques. E aí, quando a gente fala assim, sobre a morte do Ayatollah, de um lado tem pessoas comemorando, de outro lado tem pessoas muito, muito abaladas, tristes, Sim. chorando, etc. Então assim, eram pessoas que acreditavam de alguma forma no regime, estavam pró-regime, mas também há pessoas que estavam comemorando a morte. Tipo assim, olha, é o início de uma nova época, é uma libertação que nós estamos vivendo, né? Então assim, tem os dois lados, isso dentro do Irã, tá? Dentro do Irã. E nesse caso, as pessoas que estavam principalmente a favor, né, ou seja, assim, dos ataques, comemorando a morte do Ayatollah, eram mulheres, né? Sim. Vamos colocar aqui algumas imagens. Pode tirar o áudio, tá? Pode deixar sem áudio. Isso. Pro Thiago ir comentando. Então, as mulheres fizeram esse tipo de post, né? Sim. Uma forma de protesto, né? Exatamente. Até porque elas são as mais oprimidas, né? Hijab. Na religião, né? É o No Hijab Day, né? O hijab, pra quem não sabe, é justamente o véu que as mulheres usam, né? Essas são as fotos e imagens. Tem aí também, tem vídeos, né? Mas também tem fotos aí, ó. Cara, explosões gigantescas acontecendo. Daí, com certeza, tá trazendo... A gente não só vai ver depois, porque isso é um dos problemas, né? A gente não sabe se a veracidade das informações de algo que está acontecendo em tempo real, se a gente pode confiar ou não. Então, a mídia e o governo tem normalmente uma agenda para passar. A gente também não sabe se é oficial ou não. Mas muitas pessoas inocentes, obviamente, devem ter morrido em ataques, né? Ah, com certeza. Enfim, esses são ataques que o Irã sofreu. E também teve ataques que o Irã desferiu contra Israel, né? Isso, não apenas contra Israel, mas ele estava atacando outros países ali do Golfo Pérsico mesmo, como Dubai, por exemplo. Chegaram a bombardear, jogar um drone bomba ali em um dos hotéis em Dubai. Inclusive, eles conseguiram parar um drone que ia direto no Burj Khalifa. Então, conseguiram, de certa forma, não fazer com que explodisse lá, mas assim, como uma retaliação aos Estados Unidos e a Israel, o Irã estava atacando outros países também para tentar, de certa forma, mostrar que eles não aceitariam um ataque, obviamente, né, que não aceitariam, mas eles tentaram fazer isso. Aparentemente, até o momento, com as informações que a gente tem, eles estão perdendo, de certa forma, essa disputa, né? Principalmente com a morte do Khamenei. Uma disputa militar contra os Estados Unidos é muito difícil, né? É praticamente impossível. A gente nem sabe que tipo de armamento eles têm. Com certeza eles têm muito armamento secreto, coisa Sim. que a gente nem viu ainda em uso, né? Sim. Então, Sim. A gente, inclusive, vê que, como você falou de drones, né? Ataques a drones, cada vez mais a guerra é tecnológica através desses drones, muito mais do que com o combate humano mesmo, né? Sim. Então, o enfrentamento de infantaria e pessoas armadas fazendo incursão terrestre, isso daí dificilmente a gente vai ver. Você vê que até mesmo no ataque que eles fizeram lá na Venezuela para capturar o Maduro, eles usaram uma arma que foi completamente nova. Acabou mexendo com a parte psicológica dos soldados que estavam fazendo a guarda ali. Então, a quantidade de armas novas que Donald Trump vai trazer e mostrar para o mundo, para que culmine nessa nova ordem mundial que ele luta, como outros presidentes dos Estados Unidos já anunciavam, né, esse objetivo deles aí é gigantesca. A gente vai ver cada vez mais isso acontecendo, como as pessoas já estão falando, cara, 2026 está sendo um ano completamente diferente. Tá vendo realmente as coisas acontecendo, né? Diferente de outros anos que a gente só ouvia as ameaças, a tentativa de acordo e não acontecia. Agora a gente tá vendo o negócio acontecendo de verdade. Você viu alguma mudança no relógio do Apocalipse? Cara, esse relógio, ele, na minha opinião, ele é um relógio controlado também pelo próprio sistema. Com a tentativa simplesmente de manter a população na frequência de medo, né? Então as pessoas olham aquilo e, de certa forma, ficam com medo, mas é um relógio que é controlado por eles mesmos, então eu não vejo muita significância em si no relógio. Eu prefiro observar
a capa da revista The Economist, por exemplo, que é um relógio subliminar e que a gente consegue ver, por exemplo, agora aqui, entre fevereiro e início de março... Coloca aí pra gente a imagem, Gabriel. Vamos colocar. O tanque de guerra, da forma que a gente tá vendo ali, que faz referência a um ataque de guerra, que no caso é o ataque de Donald Trump ao Irã, dele de Israel ao Irã. Essa imagem fala do ataque de Donald Trump ao Irã. De forma subliminar. Vamos lá. Esse relógio em volta que você tá vendo aí, ô Júnior, fui eu que coloquei, tá? Ele não faz parte da capa. A capa são essas imagens azuis, vermelhas, pretas e brancas. Vamos só explicar pra galera que tá assistindo o que é o relógio do Apocalipse, gente. O relógio do Apocalipse por que ele tem esse nome, tá? Porque a partir do conflito da Guerra Fria, foi colocado justamente que o mundo entraria num conflito nuclear em breve. E o conflito nuclear é justamente um país atacando o outro e todo mundo se explodindo, tá? Esse conflito nuclear chegou mais próximo de bater realmente ali na meia-noite, ou seja, no ponto máximo do relógio, na crise dos mísseis que estava acontecendo quando a União Soviética colocou bases em Cuba, na ilha, né? E apontou isso para os Estados Unidos. Se a União Soviética tivesse disparado contra os Estados Unidos teriam revidado e aí teria iniciado esse conflito nuclear. Por que isso não aconteceu? Bom, todo mundo sabe, isso daí já virou até tema de filme, né? A gente tem, inclusive, a história do X-Men, passa nesse período do conflito entre União Soviética e Estados Unidos, a partir da crise dos mísseis. A crise dos mísseis chegou, se eu não me engano, ali faltando 1/3, entendeu? Das 11 para meia-noite, né? Então é um relógio que ele mede o nível de tensão global, o nível de tensão a partir do que está acontecendo no mundo, de realmente acontecer um conflito nuclear. E aí, novamente, na crise dos mísseis, isso chegou tipo a 11h45, entendeu? Ou seja, estava quase realmente no nível de tensão. E nesse nível de tensão, por que tem esse relógio? Porque quem disparar primeiro ganha. Sim. Se você dispara primeiro contra um certo país, aquele país é aniquilado, você não tem tempo de resistir, tá? Pode falar. O tempo marcado lá é menor do que o tempo que eles colocaram atualmente hoje? Não, o tempo hoje é menor. É o menor, né? Menor. Hoje a gente tá no recorde, então. Se eu não me engano, eu acho que sim. A partir do ano da crise dos mísseis, sim. Sim. Isso, exatamente. Sim. Hoje é o segundo ponto mais alto. Sim. Mas conta aí pra gente, então. Agora, esse aqui é um outro relógio. Não é o exato relógio do Apocalipse, porque o relógio do Apocalipse que você está citando, ele é feito por cientistas que trabalham em cima desses estudos. Inclusive, eles aumentaram o tempo, diminuíram, né, o tempo para que se chegue à meia-noite agora, justamente pelo avanço da inteligência artificial.